Olá, vamos falar aqui no Pode Ver Mulher, Rádio Verona 87.9. Vamos falar sobre autoestima, sensualidade, empoderamento feminino, impacto que a roupa íntima tem na forma como nos sentimos e nos apresentamos nesse mundão. E hoje vamos fazer a nossa estreia com Kelly Rodrigues, mãe, filha e empresária do segmento Moda Íntima. Kelly Rodrigues, seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom que você aceitou o nosso convite. E a gente vai falar um pouco sobre autoestima, sensualidade, empoderamento feminino, o impacto que a roupa íntima tem nos nossos sentimentos, não é isso, Kelly? Fala um pouquinho disso. Primeiramente, eu quero agradecer, me sinto muito honrada pelo convite e ainda fazer parte, né, do primeiro. Primeiro podcast. Estou me sentindo muito honrada. Que bom, seja bem-vinda. E esqueci a pergunta. Pronto. Eu vou te falar, da ideia ao negócio, como a Kelly Rodrigues transformou essa paixão de moda, do segmento moda íntima, em um empreendimento de sucesso, porque, olha, gente, a Êxito é totalmente sucesso em nossa região, não é isso, Kelly? Exatamente. Hoje, atualmente, a gente atende o Brasil inteiro, né? Nossa, o Brasil todo. Todo. Que legal. Só que não foi assim, né? Como Sim. todo negócio, a gente começa ali do zero, né? E assim, bem interessante você fazer essa pergunta, porque eu sempre tive vontade de ter um negócio. Desde lá, dos meus 7 anos, eu sempre tive o sangue chamado, né? Sangue das vendas na veia. Oh, coisa Só boa. que a gente vai acontecendo coisas na vida da gente. Então, assim, sempre a venda esteve nesses momentos, né? Eu vendo lingerie há muitos anos. Sacoleira mesmo. Sim, eu era sacoleira. Então, assim, trabalhei em empresas. E lá dentro mesmo, lá de CLT, nas empresas que eu passei, eu já vendia ali na sacola a moda íntima. Só que de outra marca, né? Vendia outras marcas, multimarcas. E dentro de uma empresa que eu trabalhava, que hoje é até minha concorrente, eu trabalhei muitos anos lá, eu entrei como vendedora, depois eu saí de lá como gerente. E assim, nesse período, vou contar aqui como foi que aconteceu, como surgiu a Êxito na minha vida, né? Nesse período que eu fui demitida desse trabalho, eu tenho uma filha de 20 anos de idade hoje. Eu era casada já no meu segundo relacionamento, que não é o pai dela. E esse relacionamento era um relacionamento muito abusivo. Então, nesse período, eu não pensava em colocar um negócio, porque eu precisava de dinheiro urgente. Então, eu precisava manter a minha filha. E o meu pensamento era, eu tô me separando, então eu preciso ter essa segurança, né? Porque não dá para abrir um negócio assim de todo jeito. Sim, sim. E assim, o primeiro momento foi esse. Então, assim, o que eu pensei, tá? Tem um negócio novo, que era outro negócio de moda íntima. Eu digo, eu vou lá aventurar, eu vou jogar minhas estratégias e vou ver se eu consigo trabalhar de alguma coisa lá, né? Enquanto eu mantenho a minha filha, essa coisa toda. E aí, naquele tempo, eu pensava assim, eu vou colocar um negócio pra mim, só que eu não tô podendo agora. Isso há mais de 20 anos atrás? Não, isso foi em 2017. Já certo. em 2017, né? 2017. Ela já era já tava assim, já adolescente. Acho que sim. E assim, o que acontece? Quando eu cheguei lá, aí ela falou assim, Kelly, eu não tenho vaga para gerente, mas eu tenho vaga para vendedora. Eu disse, beleza, não tem problema, eu vou trabalhar. Essa empresa dela só durou 8 meses. Ela, por conta de gestão financeira e outras coisas mais, né? Ela chegou para mim e disse assim, Kelly, eu não vou mais continuar com a loja. E aí, se você quiser, eu passo a loja para você. Gente, olha que interessante. Você começou trabalhando em uma loja. Sim. De repente, a loja fechou e você passou a comandar essa loja. Comandar. Assim, com outra história, né? Dormi vendedora e acordei dona da loja. Gente, olha como são as coisas. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu tava assim, eu fiquei triste, eu digo, meu Deus, eu vou ficar desempregada. E no outro dia eu fiquei feliz porque... Aí depois, loucura, assim, eu digo, tá bom, eu aceito. Aí depois, assim, meu Deus, eu vou pagar com que dinheiro? Porque eu não tinha dinheiro. Eu digo, vou te pagar como? Aí naquela época eu era sacoleira, eu vendia, eu tinha cheques, né? Eu usava muito
cheque. Aí disse, não, eu aceito teus cheques. Aí dividiu pra mim só a estrutura da empresa, não tinha mercadoria, não tinha nada. Então, assim, eu fui assim, hoje eu vejo o quanto eu fui corajosa, porque hoje eu já fico assim, meio, né? Eu sou muito assim, vou na cara e na coragem, mas hoje eu já tenho mais cuidado. Por quê? Porque eu paguei um preço muito alto. Sim. Por não ter feito esse planejamento, né? Entendi. Claro, a gente entende que nos negócios a gente tem que entrar, né? Agir, mas também a gente tem que ter cuidado. Sim. E naquele período eu só pensei em agir, eu não pensei nas consequências que viriam depois. E aí onde entra toda a história, né? Que eu comecei a pedir cartões, então eu não consegui me separar do meu ex-marido, continuei com ele, porque as coisas começaram a apertar muito. Aí você se viu. Me vi Obrigada a continuar ali naquele relacionamento, né? Então, o que eu comprei? Eu comprei só a loja, a estrutura, ar-condicionado, as mobílias e só. E aí eu tinha que comprar mercadoria, porque não vinha mercadoria inclusa. E aí eu comecei a me entrar em muitas dívidas. Por quê? Porque eu peguei cartões de outras pessoas para comprar mercadoria, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar as despesas fixas, né? E aí eu lembro que quando eu fui fazer conferência, eu sempre trabalhei em lojas, então essa parte de estoque, de venda, tudo, de bater meta, essas coisas, e assim, sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente pensa assim, eu pensava assim, né? Na venda, eu digo, sou uma ótima vendedora. Eu vinha de uma empresa que eu batia muitas metas. Então, eu era a melhor vendedora de todas as lojas no Brasil inteiro. Sério? Sério. Então, você já sabia ali toda uma estratégia, como fazer, né? Exatamente. Então, eu batia a meta como vendedora e eu batia a meta quando eu era gerente, quando eu estava gerente. Nossa. Então, essa parte de venda comercial... assim, não é se achar, mas eu realmente, eu dominava, eu domino ainda, né? Mas totalmente diferente. Gestão financeira com você ser uma boa vendedora, né? Então, eu era uma ótima vendedora, mas na parte de gestão eu não sabia nada. Então, assim, quando eu me via ali, a pessoa falava, tu tem que ter planilha. Eu digo, meu Deus, como é uma planilha? Aí eu falava pra minha contadora, como é que eu faço a planilha? Ela disse, tu pode fazer uma planilha até no caderno. E assim eu fui fazendo. Só que, perfil lá gastador, né? Então, eu fazia tudo. Eu era o marketing, eu era a vendedora, eu era a gestão financeira. Como a Jaciara falou, empresa. Eu era empresa. Eu presa, como ela também chama. Eu presa. E ainda pior, eu tava passando por um problema pessoal, né? Que por mais que eu dizia pra mim assim, eu dou conta, meus problemas eu deixo lá em casa, mas no subconsciente, nós mulheres não funciona assim, né? Então aquilo ali... Aí aconteceu várias coisas, Lene, eu engravidei, eu perdi, e aí eu sozinha, tendo que dar conta, e muitas contas, e aí naquele tempo eu tava no começo, não tinha caixa, né? Era entrava, saía, saía, e eu não sabia gestão financeira. Então, assim, meio que eu era arrogante, mas sem saber porque eu não tinha um conhecimento, né? Entendi. Então, eu não tinha um mentor, eu não tinha mentoria, eu não tinha nada. Naquela época, eu não tinha esses eventos que tem hoje, essas mentorias, né? Era algo 2017, muito... né? Antes de pandemia. Era algo, assim, muito palestras ali. Uma coisa mais distante. Exatamente. E era, tipo assim, São Paulo, e eu não tinha condição de... naquele tempo de ir. Então, eu me virava ali no YouTube, aquelas coisas todas. E assim, eu lembro que foi a parte, assim, mesmo mais desafiadora, assim, da minha vida, nessa época, né? Na época era Kelly Moda Íntima. E aí eu vendia, eu ainda não vendia a Êxito, eu vendia a marca que eu trabalhava, né? Sim. Continuei ali com os mesmos fornecedores, 2 fornecedores. E eu fui mesmo assim, quebrando a cara, né? Eu fui quebrando a cara. Eu fui colocando, e por isso que hoje eu não recomendo, eu digo assim, gente, vai iniciar um negócio, você precisa de ajuda, principalmente na parte de gestão financeira. Não entra de qualquer jeito. Porque de 2017 para cá, Lene, foi muita lapada. Foi, né? Foi muito forte, assim, essa questão de financeira. Então, eu vivia num ciclo, ganhava dinheiro, perdia dinheiro, ganhava dinheiro, perdia dinheiro. Então, nesse período lá daquele Moda Íntima, foi quando eu comecei a perceber que as clientes não estavam voltando. Eu tinha eu como vendedora, eu sabia todas as estratégias ali daquela época, né, que funcionava. Sim.
E aí eu Mas, colocava. mas no caso, você não estava mais vendendo, estava gerenciando. Eu estava já na minha empresa, Sim. só que eu era vendedora, eu era gerente, eu era tudo. Certo, mas você né? não tinha as colaboradoras ali? Não, ainda não, eu era sozinha. Sozinha para fazer Sozinha tudo dentro isso, da empresa. Kelly, Eu passava, eu nossa. lembro que eu já tinha o grupo de WhatsApp, esse meu grupo, inclusive, Sim. hoje, é desde 2016, né? Nossa. Eu tenho muitos clientes daquela época que eu era vendedora na outra empresa, eu tenho clientes do tempo que eu comecei no CLT, então, assim, eu tenho Nossa. muitos clientes, tipo, 15 anos, 20 anos, eu tenho clientes desse tempo lá. Inclusive, hoje até encontrei um, ela me abraçou e disse assim, aí ela falou para minhas colaboradoras, essa daqui é das antigas. Aí eu disse assim, ei, tu conheceu o meu 2 ex-marido, conheceu o meu terceiro marido, conheceu toda a minha história. Aí ela sorriu, ela disse assim, mas tu tá com o terceiro, né? Eu digo, tô, em nome de Jesus. Então, assim, é muito legal escutar isso delas, né? E a outra cliente também falou assim, Kelly, eu acho muito interessante, porque naquela época eu ouvi de pessoas dizendo assim, ai, a Kelly saiu de gerente, agora é uma vendedorazinha, né? Então ela achou O bem. preconceito. O preconceito ali, tipo, ela era gerente e agora ela é uma vendedorazinha. Uhum. Aí entra a questão do propósito, né? Sim. Da questão da humildade, né? Do ego. Se eu tivesse ego naquela época, eu tivesse falado assim, eu só vou trabalhar se eu for no cargo que eu era. Sim. Só se eu fosse ser gerente. Não quero ser. Eu estaria hoje, né, contando a minha história aqui, talvez estaria ainda pulando, né, de trabalho em trabalho. Então, assim, foi muito, assim, foi muita humildade mesmo, assim, porque a sociedade, ela cobra muito. Então, assim, as pessoas... às vezes, nós mulheres mesmo, né, nós, próprio mulheres, julgamos nos as julgamos. outras, né? É bem complicado isso. E é exatamente sobre propósito que te motivou mais a empreender nesse mercado de lingerie. Você já começou nele, não é isso? Sim. Já começou, aí teve essa oportunidade de abraçar essa empresa, que eu acredito que tudo tem um propósito Sim. mesmo. E de lá para cá você vem com todos esses desafios que eu tô vendo aí, que não é fácil. Aquela história, a gente vê a Kelly hoje, mas não imagina o que a Kelly de antes passou, né? A história, os desafios que a Kelly de antes passou, não é isso? Muitas portas fecharam, muitas janelas se abriram, mas outras também fecharam. Sim, e falando mesmo dessa questão do preconceito, né? Tipo, ela é uma vendedorazinha, então o status afasta muita gente, né? Mas também, eu não posso também falar que eu não tive ajuda, né? Eu sou muito abençoada. Então, naquela época, muitas amigas minhas me abraçaram ali, me prestaram cartão, me ajudaram muito, me ajudaram muito. Então, assim, Deus foi muito bom comigo. E naquela época, Lene, eu não entendia de propósito. Eu só queria ganhar dinheiro. Eu digo, eu quero ficar rica, entendeu? Eu não entendi o que tinha por trás, até realmente... Deus ali, mexer ali comigo para poder eu entender realmente o que era propósito, né? Qual era a minha missão, minha visão, os meus valores. E assim, teve uma parte... Que a gente acaba esquecendo ao longo da nossa exatamente, caminhada. Aí onde a gente fica tão focada nessa questão de preciso fazer dinheiro, preciso ganhar dinheiro. E a gente acaba se esquecendo desses valores, né? Exatamente. Eu não cuidava da minha saúde, eu não cuidava da minha filha, eu não cuidava de nada. Eu só pensava em trabalhar. E era um ciclo, sabe? Eu trabalhava de segunda a sexta, no sábado eu me internava na Unimed, tomava medicação, voltava para casa, aí na segunda de novo, e adoecia e voltava de novo, deitava no chão, passava mal, descansava, aí ia no banheiro, chorava, limpava as lágrimas, voltava e atender cliente sorrindo. Tinha dia que eu baixava as portas, fechava, agradecia a Deus por não ter sido roubada e outras coisas mais, mas não vendia nada, né? Eu falo para minhas colaboradoras hoje, quando eu vou treinar, eu digo assim, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão, porque eu já fiz todo o caminho. Hoje não é mais mata, né? Vocês já estão com tudo aqui. Então, quando eu comecei, só tinha mato. Então, eu fiz tudo, né? Então, assim, teve uma época, Lene, assim, que me marca muito nessa transição de Kelly Moda Íntima para Êxito, que foi quando a Êxito apareceu na minha vida. Quando foi que a Êxito nasceu mesmo? 2000, vai fazer agora em abril, né? 2018 foi quando eu fiz, entrou uma vendedora em contato, é coisa de Deus, comigo, da fábrica, querendo me vender. Eu dizia assim, não, mulher, porque eu não sou sacoleira, eu sou distribuidora, eu tenho uma loja, eu trabalho com distribuição.
Aí ela disse, tá bom, vou falar com o meu supervisor. O supervisor hoje, que é o dono da marca, da Êxito, né? O Josean. E aí ela disse assim, eu vou marcar uma reunião com ele. 2 horas da tarde, então eu digo, tá bom, liga, porque falar comigo. Aí ele falou comigo, me deu a proposta, e aí a gente começou a trabalhar. Só que nessa época eu ainda comprava. Por quê? Lembra que eu falei que eu comecei a observar que as clientes não estavam voltando? Sim. Por quê? Porque a mercadoria que eu trabalhava na empresa passada, a que eu estava trabalhando, a qualidade era inferior. Entende? Então, assim, o que acontecia? Elas compravam, mas não voltavam. Tinha muitos defeitos, não tinha as novidades, os lançamentos. Então, assim, era algo que atrapalhava ali, né, o processo. Então, eu pegava os feedbacks das clientes, elas diziam, não, quer. Aí elas eram sinceras, eu digo, ó, eu quero saber o porquê. E foi bem nesse período que a Êxito entrou. Aí a Êxito, quando eu vi, eu me apaixonei. As peças lindíssimas, lindíssimas. Lindas e lindas de boa qualidade. até mais qualidade do que a outra que eu trabalhava. Então, eu disse assim, aqui é onde eu vou ganhar dinheiro. Que eu falava só de dinheiro, né? Você já teve uma visão assim, né? Exatamente. E aí, naquela época também, o José, ele tava ali, ele tinha uma empresa bem grande, ele tinha quebrado, então ele já tava com a... Aí ele começou com a Êxito, então ele tava saindo daquele processo da fase ali, né, da sobrevivência. Sim. Já tava ali, saindo mesmo da crise, já tava começando a andar, né? E aí a gente começou nessa época, nós dois, né? Aqui em Teresina, essa parceria. E aí eu trouxe a Êxito para Teresina como representante. A Êxito não era aqui? Não, só tinha na época no Ceará, que é a fábrica, né? E eu não lembro se tinha outro representante, mas eu acho que não. Acho que ele só vendia para sacoleiras, né? Sim, pedidos grandes para sacoleira. E aí, quando eu fiquei com a Êxito, né? Fiz a parceria. Nessa época eu comprava. Né? Eu comprava. Então, o que aconteceu? Eu comecei a comprar, só que eu já tinha a dívida das outras para trás. Sim. Estoque lá, lotado, que não saía. Que não saía, porque não voltava. Não. Aí eu comecei a tirar da Êxito para botar na outra, né? Na outra marca. Aí eu comecei a observar. E o que eu fiz? Eu fiz um balanço. Conferi a mercadoria. Quando eu olhei no meu caderno, que era a minha planilha, 50 mil que eu devia e eu só tinha 10 mil de estoque. Eu digo que esse negócio não tá dando certo. Né? Aí eu enlouqueci, foi no período mesmo assim, 50 mil pra mim naquela época era meu Deus, eu vendia 10 mil. Eu tava iniciando, eu vendia tipo 10 mil, 11 mil, eu tava no comecinho ali me engateando ainda, né? E assim, eu fiquei realmente, eu tava já com o meu psicológico abalado por conta do casamento. E tava adoecendo direto, algo novo, doente, né? Tinha perdido o bebê que eu tive o aborto. Seríssimo. E aí foi quando eu tive, né? O pensamento suicida. Sério? Sério. Toda vez que eu falo disso, eu me emociono, porque foi algo, assim, muito forte que eu vivi. E foi assim, não foi algo que eu fiquei, vários dias pensando nisso. Foi, tipo, eu fiz o balanço aí, meu Deus, 50 mil, como é que eu vou pagar? Eu tenho 10 mil de estoque, é impossível vender esse valor, né? Porque pra gente vender valor X, a gente tem que ter um estoque muito, muito mais alto. E aí eu lembro que eu cheguei, aí eu disse assim, meu Deus, eu não tinha ninguém nem pra desabafar. Né? Eu não ia contar isso pra minha mãe. Minha mãe diz assim, fecha, né? Porque a minha mãe não é porque ela fosse uma pessoa má, é porque ela não entende de negócio. E aí foi quando eu liguei pra ele naquele tempo dela, a gente ligava, né? Tinha telefone fixo, Sim. Eu liguei pra ele desesperada. Não, aí teve um momento, né? Eu fui pra casa, passei a noite pensando, eu digo, ai meu Deus do céu, a vergonha, eu tenho muita gente me devendo e eu não quero desonrar essas pessoas. E aí veio o pensamento, e aí logo em seguida eu agradeci a Deus, né? Deus veio me confortar. E assim, Lene, eu lembro, assim, que eu dormi. Foi, eu adormeci, eu fiz oração, eu adormeci. E no outro dia já veio a criatividade, tipo assim, liga pra ele. Se ele já tirou, ele tirava empresas da falência, porque ele trabalhou muitos anos no Sebrae. Eu digo, ele vai me ajudar, né? Certo. Aí foi quando eu liguei pra ele, aí eu contei a história, ele disse, não, Kelly, fala o seguinte, eu vou resolver aqui e depois eu te dou um retorno. Aí, quando passou
E eu fiquei ansiosa, eu digo, meu Deus, não fala comigo, não fala. Aí quando ele ligou pra mim novamente, assim, Kelly, ó, é o seguinte, eu vou aí em Teresina. Ele veio do Ele Ceará pra cá pra veio falar comigo. E aí eu disse conhecer assim, tua loja de foi. perto. Aí eu disse assim, Nossa. eu tenho até essa foto, toda vez, todo eu posto agradecendo, né, que a gente tem muitos anos juntos. Aí eu digo, ele fala assim, sim, me conta como é. E começou aquelas coisas, né, de consultor, né, falando, aí eu quero vender a loja, eu não quero mais. Eu não quero mais isso aqui pra mim. Ele, não, tenha paciência. Ó, deixa eu te explicar. Não é que você tá devendo. Da minha cabeça era devendo. Ó, você tá pagando a loja, você tá pagando isso. E tá certo, Kelly. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer assim. Aí foi quando ele entrou com a proposta. Ele disse assim, ó, vou fazer o seguinte, eu não vou comprar sua loja. Não vou fazer isso com você. Eu nunca me Olha esqueço. só, ele acreditava no teu potencial, não é isso? Exatamente. Ele disse assim, Kelly, ó, não é legal. Eu acho que eu ofereci a loja pra ele umas 3 vezes e ele dizia assim pra mim, eu não vou fazer isso, porque quando estiver dando fruto, eu não quero que você se frustre lá na frente. Olha aí. E hoje, né? Aí ele dizia muito isso pra mim. Aí ele disse assim, não, eu vou fazer melhor. Você não vai mais ficar comprando. Eu vou lhe dar o estoque, vou lhe dar uma comissão, né? Uma comissão diferente. Sim. E aí eu disse assim, pois tá bom, pois a gente vai trabalhar dessa forma. E foi quando eu comecei a respirar, né? Porque eu não precisava ficar pedindo cartão emprestado, eu não precisava ficar pagando tudo, eu só pagava o que eu vendia. Então ficou muito bom para mim. Então eu fiquei muitos anos trabalhando com ele, até o ano passado que a gente negociou, que eu falei para ele que não ia mais trabalhar dessa forma, que aí agora eu voltei à forma como eu trabalhava antigamente, quando eu comecei, né? Agora eu compro, né? Eu não trabalho mais da forma com o estoque dele, agora o estoque é meu. Ah, que legal, olha só. E assim, aí eu mudei, ele me ajudou na fachada, me ajudou tudo, e a gente Foi mesmo, foi, que e aí a legal. gente fez muita parceria. Aí entrou pandemia, né? Sim, aí outro desespero, né? Não, Isso. o interessante é que a pandemia, eu olhava pro meu caderno, aí eu falava assim, meu Deus, em março eu termino essas dívidas. Aí março foi exatamente a pandemia. A pandemia. Março de Mas só que aí eu 2020. agradecia, sabe, Len? Eu fazia assim, Senhor, obrigada porque eu não tenho essas dívidas. Olha Porque eu só, consegui trabalhar equilibrar. sem dívida. Então foi o período, Len, que eu mais vendi. O período da pandemia. Da pandemia. Então eu saí de um ponto pequeno e quando eu voltei para essa estrutura que eu tô hoje, né? Ah, que legal. Bem grande. E assim, hoje a Êxito, ela atende mais de 1.000 mulheres, né? Aqui é a loja de Teresina, Nossa. mais de 1.000 mulheres. Eu atendo realmente o Brasil inteiro. A gente tem a Ética, né? Ele não entra aqui em Teresina, eu não entro em alguns tem lugares. A gente fez essa parceria, né? parceria. De não entrar. Mas se o cliente quer comprar com a Kelly, não tem problema. Se o cliente quiser comprar lá, a gente não tem problema, porque é o cliente, né? Tudo é para agradar o cliente. Aí, dentro da loja, hoje eu faço treinamentos para elas, tem o grupo VIP, com mais de quase 900 mulheres dentro desse grupo, Nossa, que dessas legal. mulheres já de muitos Lá anos. de 2016. Com essa, exatamente. E entrando mais novas. Aí eu tenho essa fidelidade com essas clientes que me acompanham desde aquela época. Faço muito eventos ali para elas, ali dentro, elas adoram esse Eu vi o momento. café da manhã e tal. Porque assim, eu entendo que nós mulheres, a gente precisa muito desse acolhimento. Exatamente. Muitas vezes a gente não tem esse acolhimento. E isso é muito adoecedor. Porque você não sabe o que aquela mulher está passando. Às vezes ela quer só um abraço para ela poder respirar novamente. Exatamente. E aí onde entra a questão do meu propósito, né? Com a Êxito, que eu não enxergava. Eu trabalho com o quê? Eu trabalho com liberdade financeira, né? Com renda extra. Muitas mulheres... eu passei por relacionamento abusivo. Eu brinco assim, eu fui casada 3 vezes, mas para descontrair, mas é algo sério. Eu sou muito a favor da família, sabe, Lene? Eu nunca quis me separar. Eu sempre quis ter o meu marido ali e viver até morrer, né? Entendi. Mas houve situações com que eu sofri violência doméstica. Então eu precisava realmente me sair. Aí olha só que interessante, hoje eu trabalho exatamente com isso. Porque eu vivi os 2 lados da moeda. Eu vivi eu vivi o relacionamento abusivo, o primeiro, eu não conseguia me sair porque eu não tinha o quê? Dinheiro. O dinheiro. E o segundo relacionamento, eu não conseguia sair por causa da dependência emocional.
Então, são completamente diferentes. Quando você tem dinheiro e você tá segura, você tem autoestima, você consegue se sair. Pode até alguma psicóloga falar aí, não sei, né? Sim. Confirmar ou não. Mas eu digo por experiência, Kelly, tô falando pela minha experiência, o que eu vivi. Eu só queria ter um dinheiro para poder conseguir viver a minha vida. Então, assim, foi algo que foi fácil? Não. Mas é bem mais fácil do que quando você tem um relacionamento dependência emocional. Quando você tem um relacionamento que você é dependente emocional. Sabe por quê? Porque naquela época eu ganhava muito bem. Lembra que eu falei que eu era gerente? Sim. Eu ganhava muito bem, eu batia muitas metas. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha dinheiro, entende? Então eu não conseguia me sair por causa da dependência emocional. Então eu tinha dinheiro, não era o dinheiro. Não era o dinheiro. E assim, muitas mulheres hoje, elas vivem nessa situação, Sim. né? Não se sai por dependência emocional e não se sai por não ter uma renda, né? E a Êxito, ela traz muito isso, né? A liberdade financeira, a renda extra. Então, eu atendo mulheres que têm a renda extra, mas eu tenho mulheres que vivem só da Êxito, né? Eu tenho clientes que têm lojas, né? Eu tenho clientes que têm lojas em casa, outros já têm lojas físicas. Eu tenho clientes que são enfermeiras, que é onde entra a renda extra, professora, servidora pública, aposentadas. Olha então, só. É um nicho muito grande, né? Assim, muito enorme. Grande. Então, a gente abrange ali. Às vezes, uma funcionária de casa, né? Que ela trabalha na casa, mas ela vende ali, né, no condomínio, aquelas coisas todas. Tem a mãe que não tem realmente, só depende do esposo, e aí ela precisa ali estar com o bebê, estar com o filho, não consegue ainda trabalhar. Ali também é uma renda extra para ela, né? Eu falo porque eu passei por isso, então eu passei um período na minha vida, Lene, ali no meu primeiro relacionamento, a minha filha tinha 2, 3 anos, não podia trabalhar. Nossa, e eu vendia. E eu vendia lingerie. Eu nem imaginava que eu ia ter uma loja de lingerie. Naquela época eu já vendia lingerie. Eu botava minha filha olha que naquela época o online não era tão forte como hoje, não né? tinha. Tipo assim, eu tinha minhas amigas, pegava a bicicleta do meu pai, que nem bicicleta eu tinha, colocava minha filha na cadeirinha e a gente ia vender na sacola. A gente ia vender nessas coisas. Eu vendia Avon e lingerie. Nossa, né? Isso aqui é sangue empreendedor. Exatamente. Aí eu tinha o dia de levar e tinha o dia de pegar o dinheiro. E assim, foi muitos anos assim, né? Vendendo ali na sacola. Até hoje, de vez em quando, tem umas clientes que pedem algumas coisas, tem umas clientes que eu ainda atendo. Aí eu deixo, não, mulher, depois eu vou levar no carro. Hoje eu não tenho mais esse tempo, né, Helene? Então eu tenho uma equipe. Você já tá mais no estratégico, não é isso? Exatamente. Mas de vez em quando eu fico assim, pra matar minha saudade, aí eu tenho algumas clientes que eu digo assim, tá bom, eu vou levar aí. Aí eu faço em formato de mala, né? Deixo lá, elas escolhem, depois eu vou pegar, mandar o mototáxi para fazer essa. Porque eu vendo também, né? Eu tenho clientes de muitos anos que eu vendo também no varejo, né? Tem algumas clientes que eu atendo, porque elas querem ali ainda ter aquele atendimento. E eu tenho 2 grupos. Eu tenho o grupo do varejo, as minhas clientes mais, né? Aquelas que estão comigo há muitos anos. E tem esse outro do atacado. E é muito interessante quando eu vou fazer eventos lá, que estão todas elas lá. Sim, coisa boa. Kelly, é sobre mentalidade e liderança. Como você enxerga hoje o papel da Kelly Rodrigues, esse papel da mentalidade do sucesso, do seu negócio? O que tu acha que está sendo o up de sucesso do teu negócio hoje? É exatamente essa tua simplicidade, essa tua humildade. Tu teve que também mudar essa questão da mentalidade, né? Virar a chave para poder crescer aí. Porque teve um momento que você mencionou que não quero mais, isso não é mais para mim. Tô te pedindo socorro, não dá mais, leva que não é para mim. E ele te acalma, que tu tem frutos ainda para colher. Aí o que te fez mesmo virar essa chave? Não, vou respirar Lá no início, o que fez eu não desistir realmente foi pessoas, né, ali que já estavam, tipo ele, exemplo ele, naquela época ele foi uma inspiração, porque eu não entendia nada de negócios, né, eu entrei ali eu sou vendedora, eu naquela vendo. Euforia, o que a gente, eu digo isso até por mim,
A gente entra muito eufórica para fazer. A gente acha que sabe vender e sabe fazer negócio e não é, né? Não Gestão financeira é um e venda é outra coisa. As duas têm que andar ali, ó. Nossa, a juntinha. gestão financeira que é um negócio. A gente pensa que pode dar um passo Não. e completamente diferente. Eu tô vendo isso com mais realidade agora. Eu também. É ser empresária mesmo, né? Eu sempre fui empreendedora. Eu queria estar ela no meio do queria fazer evento. Eu vou marketing, eu sou muito do marketing, né? Comercial. Então eu preciso realmente ter um financeiro ali para segurar. Para segurar, a gente não se toca nisso, não, né? E sabe o que é mais interessante? Porque eu passei por essas fases, né? Então, olhando assim, perguntando, fica passando um filme. Teve o antes e o depois. E agora, né? Sim. Esse antes, como era a minha mentalidade, como eu mudei agora, para realmente, como a senhora fala, ter a mentalidade de empresária. Naquela época, eu só queria ganhar dinheiro e eu achava que eu era vendedora e eu vendia e pronto. E aquela história, abrir um buraco, tapava o outro e ficava e nunca conseguia equilibrar. E assim, o que me fez eu não desistir foi realmente ele, né? A inspiração dele. Então ele foi Ele já tinha essa visão mais técnica, né? Já, porque ele vinha, ele passou por isso na pele e também trabalhou muitos anos fazendo isso, né? Que ele era consultor. Né? Então ele fazia muito isso, muito bem. Ele faz, na verdade, né? Então, assim, ele era assim, meu mentor. Ele falava assim, Kelly, assiste filme tal. Kelly, lê filme tal. Né? Lê tal livro, assiste filme. A gente vê quanto isso é importante, né, muito Kelly? importante. A gente pensa, é besteira. Não é besteira. Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti quando eu estava nesse momento de crise depressiva, que hoje eu entendo que não era uma depressão, eu tinha motivo. Inclusive, eu fui pra psicóloga, né? E ela falava, Kelly, tu tem motivo, né? Tu tem motivo, tu tá devendo, né? E tu tá se saindo do relacionamento, é muita coisa ao mesmo tempo. Tu perdeu um bebê, tu tem que viver o luto e ao mesmo tempo tu tem que cuidar da empresa. E eu não tinha mentalidade de empresária. Eu era empreendedora que queria ganhar dinheiro. Só era isso. Claro, hoje eu quero ganhar dinheiro, mas não é só isso. Não é só isso. E assim, eu não cuidei do principal, que era a minha família, que era a minha saúde, né? Deus, minha espiritualidade. Eu sempre dizia que acreditava em Deus, mas eu não vivia, né? Não era. Eu falava, se a gente perguntar para as pessoas, a pessoa fala, acredita em Deus. Mas será mesmo que você vive realmente ali o teu lado espiritual? Tu tem aquele teu momento de conexão, né? E assim... o que acontece? Ele falava muito isso pra mim. Aí, eu lembro que eu sempre fui muito de fazer muita amizade, assim. Eu sei, muito influente. Muito influente. E aí, eu ganhava muita palestra. Quem lembrar disso? Kelly, tem palestra tal, eu vou te dar, inscrição. E eu tava lá. E aquilo ia me dando, tipo assim, oxe, se ele passou por isso, eu também passo. Se ele saiu... dessa situação também sai. Então, o primeiro filme que eu assisti na época que eu tava foi A Procura da Felicidade, né? Sim, meu Deus, eu chorava, eu dizia assim, meu Deus, é a minha vida. Aquele filme, eu olhava pra todo mundo, eu dizia assim, meu Deus, como é que todo mundo é feliz e eu não? E na verdade, não tem nada a ver, né? Tem muita gente que tá passando por muitas dores e tá ali com um sorriso no rosto, você não sabe nem o que aquela pessoa tá passando, né? Então, assim, lá na loja a gente tem muito esse acolhimento. Chegou o cliente... atendimento da melhor forma, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? E assim, foi isso naquela época que funcionou. Aí, Lene, eu fui fazendo, e muito vendedora, tarará, e começou a crescer. Eu não busquei um mentor. Eu saía de curso em curso, que foi aí que deu problema. Tipo, eu até falei pra Jacel, assim, eu era o Frankenstein. Porque eu pegava um pedaço aqui, aplicava, pegava... Só que confunde muito a cabeça. Ela fala sobre a obesidade mental, Obesidade mental. A gente tem muita coisa, mas não consegue botar na prática. E aí, quando foi... Aí eu passei, aí eu já tava bem, ganhando dinheiro e tudo mais, aquela coisa toda. Só que a minha mentalidade não avançou quanto a minha empresa... avançou, cresceu. Então, eu faturando X, com a mentalidade quando eu faturava 10 mil de sacoleira. Entendi. E aí, o que eu fiz? Eu fui buscar, procurar, mas aí depois que as coisas já estavam, né, mais equilibrado. Então, eu fiz o quê? Eu fui trabalhar mais o autoconhecimento. E eu já conhecia
o Paulo Vieira, mas de vídeos, né? E aí eu fui, uma amiga minha me chamou para ir pro Método CIS. Aí eu comecei ali o Método CIS é só a cereja do bolo. Fui pro Método CIS, depois fiz uma mentoria individual, né, com essa minha amiga, que inclusive é até de lá, ela que me levou, e hoje ela trabalha lá na Êxito, né, no DH de lá. E assim, aí ela foi mudando muito essa minha mentalidade. Logo, ela é muito espiritual, né? Então, assim, foi algo... Eu falo muito espiritual porque eu sou cristã. Então, assim, eu acredito muito em Deus, né? E, assim, foi o que me ajudou. Livros, filmes. Só que... O que eu entendi? Eu tive ali uma crise, né? Porque eu tava vivendo uma transição. Eu não conseguia sentar, Lene, nas mesas de grandes empresárias. Aí tava lá, a empresária X, tal, que eu olhava assim, queria... Não, aí ela queria ficar perto de mim, aquela coisa, eu ficava assim, meu Deus, o que ela quer sentando perto de mim, Senhor? E eu me tremia, eu não sei nem o que eu vou conversar com essa mulher, sabe? Então, assim, eu não me sentia merecedora. Crença do merecimento. Aí eu falava, rapaz, a Stefânia, ela me ajudava muito. Eu falava assim, amiga, meu Deus do céu, o povo me chama por lugar e eu morrendo de vergonha. Ela disse, amiga, peraí. Daí ela me dava ali umas dicas, né? Só que eu precisei trabalhar esse lado das crenças, quebrar essas crenças. Tanto é que quando eu fui pro MQA, né, o meu primeiro MQA que eu fiz o ano passado, eu fui preparada para sentar nessas mesas. Tanto é que eu fui ali, né? Eu disse assim, eu não vou comprar aquele mais, o start, eu vou comprar aquele do almoço, porque eu vou me desafiar, eu vou sentar na mesa. Aí eu fui ainda meio com medo ali, aí adivinha quem senta? Doutora Érica senta de frente comigo, eu querendo comer o macarrão, eu disse assim, oh meu Deus do céu. Então assim, por que eu busquei ajuda? Porque eu vi que eu cheguei até faturamento tal, faturamento X, e eu não conseguia avançar. Tinha um teto barrando. E eu ficava, não é normal isso. Eu não tinha mais criatividade. Nossa. O que eu fazia naquela época, as técnicas, as ações que eu fazia não estavam mais funcionando. E a gente, na gestão financeira, nos faturamentos, na empresa, né, quando a gente fala de gestão financeira, né, ali das metas e tal, sim, ou você está crescendo, ou você está caindo, né, você está caindo ali o faturamento. Se você não está crescendo, você está caindo. Então, se eu tinha um teto me barrando, se não estava funcionando, então o que aconteceu comigo? Meu faturamento começou a cair. Regredindo, eu digo, como é que pode? Porque todo ano, meta tal bate, todo mês vai crescendo, vai crescendo. E aí comecei como é que a gente fala o nome? Metrificar, né? Do ano passado para esse ano, eu digo, não, tá, eu tô vendendo o mesmo valor, eu não tô crescendo. E aí eu digo, o que é que tá acontecendo comigo? Chegou um período, Lene, que eu fiquei assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? Eu não consigo mais. Então, eu preciso de ajuda. E aí bloqueou de uma forma. Eu digo, eu preciso de um mentor. E aí, onde entra o cuidado que a gente tem que ter, né? Qual é o mentor que você vai escolher? Então, eu falava pra mim, eu digo, eu quero um mentor que seja mulher, que seja realmente empresária e que viva o que ela fala. E que fale de princípios e valores. Aí, Deus coloca quem? A Jaciara. A Jaciara, já conheci ela de 2019, mas não fiz o curso por condições financeiras, né? Na época que ela... Eu sou daquele tempo que a Jaci ainda estava grávida, eu acompanho ela desde aquele tempo. E aí, a Claudinha, que eu amo de paixão da Cláudia Joias, aí ela tava lá, ela postou, né, que ia palestrar, aí eu coloquei, se tu vai participar, ela disse, vou, eu digo, pois eu vou me inscrever. Olha. Aí eu me inscrevi no do almoço, fui, amei, e aí tô nesse processo de mentoria com ela, e realmente a minha mentalidade, Lene, mudou, porque eu me via como uma empreendedora, como uma vendedora, eu não me via como empresária. Não conseguindo furar aquela bolha. É por isso que eu não estava aumentando meu faturamento, é por isso que eu não conseguia sentar nas mesas grandes,
né? A mentalidade. Porque a minha mentalidade me barrava. Eu tinha vergonha até de falar com a Jaciara. Eu sei. Tipo assim, Como é? todo mundo chegava perto dela e conversava. Eu ficava, meu Deus, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo chegar perto dela? Eu não conseguia, né? Chegar perto dela. Chegar perto de mulheres, né? Que eu admirava de ficar. Inclusive, eu acho que se fosse tempo atrás, eu estaria me tremendo de medo de estar aqui. Olha só. Então, assim, era muita coisa que barrava, né? Então, assim, realmente a gente precisa de um mentor e realmente pessoas que são congruentes. Precisamos, a gente precisa pegar na mão dessas pessoas. Porque se não tiver, a gente não consegue, quebra. Por isso que muitas empresas quebram, porque chega até um teto, um faturamento tal, e fica ali achando que sabe e começa a fazer as mesmas coisas, não busca mudar de ambientes para escutar histórias. E sabe o que é mais legal desse momento? É porque lá na mesa, sabe o que acontecia comigo? Eu disse assim, meu Deus, eu tô passando por um problema financeiro, eu não me sentia merecedora porque eu achava que eu estava mentindo para as pessoas, entende? Pela minha conta bancária. Eu ficava assim, como é que eu tô sentada nessa mesa, toda arrumada, falando para as pessoas que eu tenho sucesso, sendo que minha conta não tá. Então aquilo, para mim, me bloqueava, porque para mim a verdade faz parte dos meus valores. Falar a verdade, viver a verdade. Então, para mim, era isso. Então, eu descobri isso lá em mentoria, que era por isso que eu não conseguia sentar. Só que, sentando nessas mesas, eu comecei a escutar umas que falavam assim, meu Deus, eu tenho um boleto de 50 mil tal dia. Eu tenho um boleto de não sei quantos mil. Você começou a ver a realidade dela. Essa tua realidade é a minha também. Exatamente. Aí, eu comecei a entender que o que eu tinha não era dívida. Era investimento. E eu com a cabeça de que era dívida. E não era dívida, era investimento. Olha né? só. Olha só como é interessante. Aí a gente Por isso que a gente precisa mudar as mesas. Precisa. A gente precisa mudar o ambiente para a gente entender. Porque lá onde a gente está, com aquelas pessoas que a gente está... Tem até uma passagem na Bíblia, né? Que Deus pede para Abraão, saia da sua parentela para você poder avançar. E meu Deus, é isso que a gente tem que fazer em alguns momentos, entendeu? Sair daquele ambiente para poder você dar um passo ainda maior. Porque enquanto você não furar a bolha, como ela diz, você não consegue avançar. Não. E assim, o que eu acho interessante é que, assim, eu tinha essa questão de sair, né, dos ambientes. Tem um momento da jornada, né, da empresária, que a gente se sente só. Por que a gente se sente só? Porque a gente está na mesa errada. Então, eu estava na mesa errada, então eu queria falar uma situação, mas as pessoas que estavam na minha mesa, elas não estavam vivendo, né? Elas não estavam vivendo a minha realidade, então era muito complicado eu estar falando esses assuntos. Hoje a gente senta nas mesas ali, né, Lene? A gente fala assim, eu tenho boleto X, eu tenho isso, vamos fazer isso. Gente, mulher e o meu filho, meu marido, e a empresa, meu Deus, a empresa tá um caos, mas a gente vai resolver. Então, assim, a gente consegue falar, assim, das dores e a gente não se sente tão só. Tão só. Que quando a gente tá nas mesas erradas, a gente vai falar... Tipo, claro que a gente não vai falar tudo, mas tem um momento que é só a gente, Deus. É louca, porque tu tá fazendo da maneira errada. Não, mulher, fecha esse negócio. Não sei o quê. Não te dá outros insights, aí você começa a se sentir só mesmo. É tipo as amizades. Tem momentos que você vê que aquelas amizades não é mais pra você mesmo. Não, aí quando você vê esse mundo de possibilidades ali, você começa a enxergar um outro mundo. E você começa a questão que eu falei, né? Dos filmes, dos livros, das pessoas. É outra mentalidade, é tipo as pessoas que realmente têm sucesso, elas ficam assim, vamos fazer negócio. Outra crença que eu tinha, eu não posso sentar na mesa e falar de negócio, eu tenho que falar do marido, do filho, e hoje quebrou, tipo assim, vamos sentar, a gente fala, mas a gente fala assim, o que a gente pode fazer, uma collab aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí um inspira, tem uma ideia e vai fluindo as coisas, né? Ai, que legal, que legal a gente ter esses insights, que legal a gente estar com pessoas que faz a gente crescer, não tem coisa melhor. Não. E o MQA foi uma virada de chave, foi uma virada de chave ali, a mentoria da Jace, entrei na mentoria dela, né, então assim, tudo que eu preciso, a aula, assisto, falo, tem o apoio, né, ter o suporte, a gente precisa ter a pessoa que já passou por isso, que vai nos direcionar,
né, nessa transição. Então, a gente vê muito ali a transição da Jace, né? Então, assim, tem muita coisa que ela passou, que é muito parecido com o que eu tô vivendo agora. Então, assim, tipo, eu quero mudar de casa. Jace, e aí, como foi tua transição de mudar de casa? Entende? Então, assim, são coisinhas que parecem besteira. Pra gente é muita coisa. Mas pra gente é muita coisa. Kelly Rodrigues, minha querida, eu sou muito grata à sua presença. Eu não conhecia a tua história de perto, eu nem imaginava esses desafios que você tinha passado na sua vida. Eu tô emocionada e tô vendo o quanto você é forte. E agora eu vejo ainda mais o porquê que muitas mulheres lá te admiram. Lene, a Kelly, eu não conhecia esse teu lado, esses desafios. Enfim, eu tô muito feliz porque esse é o nosso primeiro Pode Ver Mulher. E você ter recebido com tanto carinho esse convite. Gratidão mesmo. E eu queria te fazer a última pergunta. Diversas vezes você trouxe aí na sua fala a questão da espiritualidade, Deus. Sim. Deus é tudo, não é isso? O que Deus realmente, que você acha assim, que ele não, nesse momento mesmo, como você diz, eu dormi e acordei com essa resposta. Ele é tudo, não é isso? Ele é tudo. É algo que para os homens é impossível, mas para Deus ele faz assim e as coisas acontecem. Então, eu sempre falo que teve um momento lá, né, daquele meu primeiro momento que eu tive esse pensamento suicida, eu acreditava sim em Deus, né? Eu tinha um momento que eu ia à igreja e tudo, mas não era só isso. Então, quando eu passei a entender, sabe? Deus, ele não mostra tudo de uma vez, lógico, porque senão a gente fica... Não, tem gente que não dá, né? Não tem mentalidade. Então, assim, quando eu comecei a acessar mais a ele, a orar, a colocar o joelho no chão, a jejuar da forma certa, porque eu não sabia nem o que era jejuar. Então, buscar a Deus, porque às vezes a pessoa diz, eu tenho que ir à igreja. Mas não é só ir à igreja, é todos os dias. Hoje eu tenho uma rotina, Lene, espiritual, né, que eu acordo, eu boto meu joelho no chão, depois eu vou ali fazer meu devocional, depois eu vou fazer as coisas, né, as outras coisas, e ali eu vou incluindo Deus no carro, eu vou botando a oração, louvor. Então, assim, eu tô todo o tempo ali... Com essa conectada. Com essa conectada. Então, assim, hoje, eu passei por um momento bem... Eu tô saindo, né, de um momento desafiador, porque eu tive uns problemas ali com funcionário ali dentro da empresa, e que eu quase quebrei. A verdade é essa. E se eu não tivesse Deus, talvez eu não estaria aqui contando essa história. Então, por isso que quando você me chamou, eu digo, eu preciso ir. Por quê? Porque muitas vezes eu me escondi. Eu sou uma pessoa, Lene, que hoje, por isso que eu entendo propósito e a minha espiritualidade. Porque eu era uma pessoa que quem me conheceu na fase da escola, o professor não sabia nem que era a Kelly. A mamãe chegava lá, como é a Kelly na escola? Ninguém sabia, porque a Kelly, ela sentava na cadeira e ela só saía quando ia embora. Eu tinha tanta vergonha que eu não ia nem beber água, só para te ver. Eu sei como é. Para responder o presente dentro eu tremia. Na época era chamada com o nome, então assim, o meu era J, por ordem alfabética. Então, JK, quando ia pro J, eu ficava, ai meu Deus do céu, é Kelly, por dentro morrendo. Então, assim... do tempo da cartolina, eu adoecia, eu dizia pra mamãe que estava doente para não ir apresentar, ou então quando eu ia, eu ficava atrás da cartolina. Aí eu ficava, meu Deus, por que as pessoas estão me chamando para palestrar? Por que as pessoas estão me chamando para isso, para aquilo? Eu não quero. Então eu nunca quis palco, eu nunca quis isso. Então até eu entender, né, que eu recebi uma profecia, na época que eu fui palestrar no IFP, eu não sabia nem palestrar. Só. Aí veio uma moça, uma missionária, ela falou que eu ia falar para mulheres, para várias mulheres, e eu ia levar o meu testemunho. Olha só. Então, assim, por isso que hoje eu vejo muito essa questão do propósito, por isso hoje eu trabalho com essas mulheres, então hoje eu entendo por que eu trabalho com isso, por que eu trabalho com mulheres, né, por que eu vivi relacionamento abusivo, então eu precisava realmente viver isso para viver o meu, para falar. Muitas mulheres precisam ouvir esse seu depoimento, então, muitas eu sofri muito relacionamento abusivo, eu cheguei a ser ali, eu só não sou uma vítima mesmo de feminicídio porque eu consegui me sair, entende? Mas eu quase morri, quase ele me matou. Nossa. Entende? Então, é muito forte, assim, a presença de Deus na minha vida foi assim,
eu tenho vários, se eu ficar aqui eu vou falar muitos anos falando dos testemunhos do que Deus fez na minha vida, fez um reviravolta na minha vida. Eu já era, tipo assim, já passei por várias situações que não era pra eu estar nem aqui contando história, né? Porque já virou até o carro comigo dentro. Sério? Violência psicológica, violência mesmo física. Então, assim, destruiu mesmo assim, meu psicológico de uma forma que eu não sei nem como é. Então, é Deus. Né? Então, assim, hoje, essa minha rotina, né? Esse meu hábito de buscar mais a Deus, né? De estar mais conectado com Ele, de ouvir a voz dEle. Hoje eu escuto, entende? Então, assim, o Espírito Santo é muito forte na minha vida. Então, realmente é algo que eu acredito e é algo que eu vivo. Né? Então, por isso que eu fiquei muito feliz que você me chamou. Então, hoje, lá no MQA, a Thalita disse assim, Kelly, tu vai falar amanhã, tu vai abrir o MQA e tu vai chamar a Jace. Aí eu disse assim, eu não vou não. Eu não vou não, que eu tô tossindo. Ela disse, olha essa crença. Eu digo, não vou. Aí, quando termina o MQA, passa um dia, a Jaciara me chama para palestrar. Dia 2 eu vou palestrar lá naquele evento dela. Junto com ela lá no evento. E aí, você vai e me chama. Aí eu disse assim, olha aí o Senhor querendo que eu não fuja da palavra dele. Então, hoje eu entendo muito isso. Eu sempre fui com a cara e a coragem, depois eu entendi propósito, fui estudar comunicação, oratória, ainda não sou trabalhada na oratória toda, que nem você, jornalista, mas a gente vai, né, vai tentando. Então, vai se lapidando, se é isso que Deus quer, então eu tô aqui. Hoje eu já falei isso pra ele, eu digo, se o Senhor quer me usar, então me usa. Oh, que lindo. Eu sou muito grata mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Esse programa eu tenho certeza também que é de Deus, porque é um programa voltado só para mulheres. Eu vou trazer muitas mulheres do Diamante aqui, como outras empresárias também. E eu tenho certeza que eu comecei com o pé direito, que foi com Kelly Rodrigues. Que maravilha. A gente vai ficando por aqui. Eu acho que a gente até passou do nosso horário, porque a conversa é muito boa. E obrigada, Kelly. Obrigada, um abraço. Obrigada. Muita mulher que vai assistir esse depoimento, esse podcast, vai se identificar, sim. E, assim, sucesso ainda mais para você. Que Deus te abençoe ainda mais nessa nova jornada. Agora, amém, você vai ser agora palestrante também, já está sendo, né? Para você ver o propósito de Deus. Nem que você não queira, mas você tem que ir. Sim. No livro A Única Coisa, ele até fala sobre isso, que quando uma coisa é para ser, sempre essa coisa aparece no nosso caminho. Exatamente. E você está dizendo aí, olha, alguém me convida e eu estou vendo que isso é um propósito de Deus. E eu acredito nisso também. Sucesso. Obrigada, gente. Vamos ficando por aqui. Gratidão.